Bem-vindos ao podcast Conversa com o Doutor, um espaço que vamos abordar os aspectos da medicina com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá e bem-vindos ao nosso podcast Conversa com o Doutor. Este canal, ele tem como objetivo trazer informações em saúde, bem-estar e qualidade de vida, cientificamente validadas para que você possa utilizá-las no seu dia a dia, com o objetivo de que você evite problemas de saúde, complicações médicas e tenha uma melhor qualidade de vida no futuro. Eu sou o Dr. Gilmar Reis, sou médico cardiologista, pesquisador e professor, trazendo para você esta conexão lastreada em dados científicos validados que culminam em uma boa estratégia para a qualidade de vida. A minha carreira ela é dedicada à medicina há mais de 30 anos, tanto na pesquisa quanto no ensino e cuidado de pacientes. Eu leciono em 2 universidades, na PUC Minas, Belo Horizonte, e na McMaster University, no Canadá, trazendo informações confiáveis dos avanços da ciência para você. Este podcast, ele faz parte do nosso canal de comunicação em saúde, disponível nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Em nosso canal, nós temos diversos vídeos trazendo questões importantes, relevantes para a saúde do dia a dia e também questões que foram motivo de intensas discussões nas mídias sociais, sempre, muitas vezes, com algum viés de fake news e, portanto, nós trazemos essas informações lastreadas no mais alto conceito científico existente, exatamente para esclarecer essas dúvidas. No nosso canal, nós temos 2 podcasts. Um é o Conversa com o Doutor, semanalmente, às segundas-feiras, e o outro podcast é o Saúde Todo Dia, onde nós diariamente abordamos temas relevantes que estão aí palpitando, né, na mente dos brasileiros e até mesmo notícias a nível mundial. São vídeos educativos e instrutivos que servem para que você entenda um pouco essas questões da prevenção, da promoção e das doenças em si. Nós também temos uma live semanal que ela é disponibilizada todas as quartas-feiras de 19h30 às 20h30, onde eu faço um resumo da semana dos principais temas, alguns deles não abordados em nossos podcasts e em nossos vídeos educativos, e eu o convido desde já a nos acompanhar todas as quartas-feiras a partir das 19h30. Envie suas críticas e sugestões. Aliás, esse canal ele é para você, para que você use essas informações e sejam aplicáveis no seu dia a dia. Portanto, a sua opinião ela é muito importante para nós. Se vocês estão gostando desse conteúdo, por favor, nos acompanhe nas nossas mídias sociais, deixe os seus comentários, a sua curtida e ative a notificação, pois assim, a cada momento que nós postarmos algo nas nossas mídias, você receberá a notificação informando a tempo e a hora. No podcast Conversa com o Doutor, nós estamos abordando uma série que eu acho muito importante e nós denominamos essa série de Ritmos da Vida. Harmonize a sua saúde com o seu coração, trazendo os fatores de risco cardiovasculares mais importantes, numa discussão detalhada, muito esmiuçada, a fundo e trazendo informações relevantes não somente de conceito, mas de como os problemas surgem, de como nós avaliamos e as bases fundamentais que lastreiam o tratamento e os exames diagnósticos. São diversos episódios que nós vamos explorar as complexidades do sistema cardiovascular, e são muitas, desvendando mitos e compartilhando conhecimentos, verdades fundamentados na literatura médica. Assim,
você vai ter dicas práticas, úteis, muito importantes para você cuidar da saúde do seu coração. E futuramente faremos outras séries para abordar outros problemas de saúde também muito importantes. Na nossa etapa de hoje, nós vamos falar do nosso 7º episódio deste podcast, que é Descomplicando o Diabetes, desvendando mitos e verdades. Diabetes é um problema mundial. E a definição do diabetes, ela transcende a própria elevação da glicose. Diabetes não é uma única doença, mas ela é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia. E isso pode resultar, em diversos problemas a médio e longo prazo. O efeito desses distúrbios metabólicos elevando a glicemia reflete dos defeitos na ação da própria insulina no organismo, ou da secreção de insulina, ou de ambas as situações. É um problema mundial de difícil controle e crescente a cada momento. Nós temos hoje quase 750 milhões de pessoas, estimadas para o ano de 2040, diabéticas diagnosticadas em todo o mundo. Atualmente, nós estamos já por volta dos 550 milhões. Esses números aumentam significativamente em cada região do globo que você utiliza. Por exemplo, se nós estivermos falando por exemplo, da América do Sul, nós estamos aqui com um aumento em torno de 50% nos pacientes com diagnóstico de diabetes. Se nós estamos falando da América do Norte, 25%. Ou seja, a elevação do número de pessoas diabéticas no mundo inteiro, ela é da ordem de 2 dígitos. E esse aumento ele está só crescendo a cada momento que se passa. 1 em cada adulto é diabético hoje. Nós estamos já em quase 8 bilhões de habitantes. Nós temos em torno de 1 em cada 10 diabéticos estimado ser 1 em cada 10 pessoas estimadas ser diabéticas. 1 em cada 18 adultos tem alterações nos níveis da glicose, isso além desses 10 que já são diabéticos. Ou seja, existe um contingente muito grande, elevado de pessoas que não possuem o metabolismo da glicose normal. Ele já tem alterações, mas ainda não é o diagnóstico de diabetes. 3 em cada pessoa diabética vivem nos países considerados de média e baixa renda, nos quais o Brasil se encontra. 1 em cada 2 adultos não tem diagnóstico, estão sem o diagnóstico de diabetes, ou seja, metade dos diabéticos circulando no mundo inteiro, inclusive no Brasil, não sabem que são diabéticos. 1 em cada 6 nascimentos podem ser decisivamente e adversamente afetados pelo diabetes. Nas mães com diabetes ou nas mães grávidas que desenvolveram o diabetes durante a gravidez. Em torno de 12% de todos os recursos de saúde no mundo inteiro são gastos para tratar o diabetes e as suas complicações. Temos em torno de quase 2 milhões de crianças diabéticas do tipo 1, que é aquele diabetes que não possui insulina. Ou seja, se eu for ficar aqui falando de números, nós vamos gastar mais de 2 horas para falar do diabetes. Mas os números são importantes sim, para nós entendermos a real dimensão deste grande problema de saúde pública. A prevalência do diabetes, ela oscila na população.
No Brasil, estima-se que é em torno de 7 a 10%, a depender da região estudada. No mundo, está girando em torno de 12 a 13% de pessoas diabéticas. A gente sabe que, de acordo com a nossa idade, o nosso diabetes pode ir aumentando em prevalência. Por exemplo, na população entre 20 e 24 anos, nós temos em torno de 4, 5% delas com diabetes, ao passo que na população acima dos 70 anos, esses números podem ser acima de 35% da população com níveis de glicose alterados o suficiente para fazermos o diagnóstico de diabetes. Outro dado muito interessante em relação ao diabetes é a sua associação com o modo de vida que nós temos. Diversos estudos são unânimes em apontar que as populações residentes na região rural, elas têm uma menor incidência de diabetes do que a população residente nas cidades. Nós sabemos hoje que esses números são quase o dobro, não é? Ou seja, nós temos em torno de 3 a 5% de diabéticos na zona rural, ao passo de que na zona urbana é em torno de 10 a 12% no Brasil. E isso se reflete em todo o mundo, não é? São quase 8 milhões de óbitos devido ao diabetes em todo o mundo. Quase 5 trilhões de reais são gastos para tratamento do diabetes. E esse aumento foi de mais de 300% nos últimos 15 anos. Ou seja, o custo para se tratar o paciente diabético, ele está aumentando progressivamente. Uma doença, né, um problema heterogêneo que se reflete na elevação da glicemia, que é responsável hoje por 12% de toda a mortalidade no planeta. É muita coisa. Infelizmente, quanto mais pobre é o país, menos há recursos disponíveis para o tratamento das doenças. O índice de gasto per capita no Brasil, ele é em torno de 1/7 do que se gasta nos países desenvolvidos. E isto, obviamente, se reflete no controle do diabetes, sendo em torno de quase 8 vezes menos recursos investidos para tratar esse problema tão importante. No nosso país hoje, né, nós estamos aí já beirando os 20 milhões de pacientes diabéticos, sendo que, como eu disse previamente, metade deles nem sabem que tem essa alteração. Diabetes mellitus é a doença endócrina mais comum e mais antiga, tão antiga quanto a própria humanidade, diagnosticada desde os tempos da Grécia Antiga, quando Hipócrates observou que as formigas gostavam de ficar no entorno da urina das pessoas que tinham esses problemas. A prevalência muito elevada, como eu disse, ela reflete, inclusive, no sexo, não é? Nós sabemos hoje que o sexo feminino tem mais propensão a ter diabetes do que o sexo masculino. E isso ocorre desde o início de avaliações no Brasil e reflete, inclusive, mais recentemente, na última avaliação com quase 70 mil pessoas, onde identificou-se que esses números estão, inclusive, separando mais. Na mulher, em torno de 12%, no homem, em torno de 8,5% a taxa de diabético, de uma maneira globalizada no nosso país. A faixa etária do brasileiro com diabetes, ela é de mais de 30% acima dos 65 anos, não é? E isso, na verdade, é um grande problema.
Ou seja, é uma doença que todo médico precisa saber. Ele não precisa ser um expert em tratamento do diabetes, mas ele precisa saber diagnosticar, avaliar e encaminhar adequadamente no momento correto os seus pacientes com alteração dos níveis da glicemia. O diabetes possui diversos fatores de risco, alguns muito importantes, como a herança familiar, a genética. Nós sabemos que pessoas que têm propensão, a genética pode ser muito importante no diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, mas também no diabetes tipo 2, a idade, a obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de diabetes, de intolerância à glicose. Nós sabemos, se a gente não interferir na intolerância à glicose, aquela pessoa, intolerância à glicose é aquele nível da glicose que está alterado, mas não é o suficiente para eu dar o diagnóstico de diabetes. Esse subgrupo de pessoas tem em torno de 75% de chance de se tornar diabético no futuro. Mas também, da mesma forma, se estas pessoas façam uma mudança do seu estilo de vida, elas conseguem interromper o diabetes em mais de 50% das situações. Então, é uma questão de um posicionamento nosso em relação ao nosso estilo de vida. Da mesma forma, o diabetes gestacional e a presença de componentes de síndrome metabólica, se o indivíduo é hipertenso, se é obeso, se tem colesterol elevado, não é? Ou se está com sobrepeso. Então, tem o triglicérides elevado, tem o estresse, não faz atividade física. Então, tudo isso pode ser um prenúncio no futuro de se tornar diabético. Outro ponto muito importante também é a distribuição da gordura corporal. Tem pessoas que têm uma obesidade difusamente e harmonicamente expressa, mas tem outras que têm uma obesidade predominantemente no tórax e no abdômen. É a chamada obesidade centrípeta, né? Essas obesidades, essas pessoas com esse perfil de obesidade têm uma alta propensão de gordura no fígado, de aumento do risco cardiovascular e do desenvolvimento do diabetes. O diabetes leva a algumas complicações muito importantes a nível da visão, a nível cerebral, a nível renal, nos membros inferiores e nos nossos vasos sanguíneos. Na verdade, a hiperglicemia e as alterações metabólicas associadas a esta fazem alterações em todos os órgãos e sistemas, mas nestes as alterações podem ser muito graves, levando a grande comprometimento funcional e a mortalidade aumentada, né? O diabetes ele pode desenvolver complicações agudas e complicações crônicas. Nas complicações agudas podem ser uma isquemia aguda de membro inferior, pode ser um infarto, um acidente vascular cerebral, infecções e distúrbios graves da glicemia, levando à cetoacidose diabética. Para vocês terem uma ideia do que representa cada um destes no cenário das complicações agudas, pouco mais da metade dos pacientes diabéticos vão desenvolver infecções graves, né? Melhor dizendo, das complicações agudas, metade delas são infecções graves. A outra, em torno de 8%, é o infarto agudo do miocárdio. Em torno de 1/4 dos pacientes com complicações agudas vão desenvolver essas complicações devido a elevações acentuadas da glicemia. E a mais importante aqui é a cetoacidose diabética. E outras complicações também surgem aí
muito frequentemente nesses pacientes. Em torno de 15% de todos os diabéticos vão desenvolver algum tipo de complicação aguda no transcorrer da doença. As complicações crônicas, elas chegam em torno de 75% a 80%, não é? E elas estão relacionadas aos órgãos que eu mencionei, à visão, ao rim, as questões cerebrais, neurológicas, as doenças cardiovasculares, endócrino-metabólicas e diversas outras alterações que somadas aí vai ser quase um quarto desse pacientes que desenvolvem complicações crônicas. Importante falar aqui de duas delas. As doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, com 20% destes pacientes com complicações crônicas, e as doenças neurológicas com outros 17%. Então, em torno de 10% dos pacientes diabéticos não vão desenvolver nenhum tipo de complicação na história natural da doença, mas os outros 90% vão desenvolver complicações, sejam agudas, sejam crônicas. O diabetes e a visão é uma complicação muito grave que leva à perda total da visão num grande contingente de pessoas, através da retinopatia diabética proliferativa. Estima-se que só nos Estados Unidos existam 30 milhões de americanos com retinopatia, com diabetes, dos quais 20% têm retinopatia diabética. Esses números podem, de certa forma, serem transpostos aqui para o nosso país, onde nós temos em torno de 20, 25 milhões de brasileiros com diabetes, dos quais em torno de 4 milhões têm retinopatia diabética. Muitos deles só vão descobrir a retinopatia diabética no momento das graves complicações hemorrágicas na retina ou mesmo intraoculares. Além do mais, nós temos no paciente diabético a possibilidade de fazer o exame do fundo do olho, o qual para esta população precisa ser realizado anualmente, e este exame pode identificar já complicações iniciais, as quais podem ser, em algumas situações, reduzida a sua progressão com o melhor controle do diabetes, ou então determinados tratamentos sendo executados e evitando complicações agudas oculares associadas ao diabetes. O diabetes é uma importante causa de catarata, uma das principais no nosso meio. Além do mais, o diabetes pode aumentar a pressão intraocular. Essa pressão intraocular aumentada por causa da glicose pode pressionar o nervo óptico e levar, inclusive, à cegueira. É o famoso e conhecido glaucoma. As duas principais causas de glaucoma é o diabetes e a hipertensão arterial. Essas complicações, elas são muito importantes, e aqui eu não citei todas, tem várias outras, como a neuropatia devido à hiperglicemia, e que muitas vezes leva à dor intensa de membros inferiores, persistentes e crônicas, leva também a alterações, inclusive, da força e da sensibilidade. As questões também dos processos inflamatórios desmielinizantes, da doença cerebrovascular crônica levando à demência, da miopatia diabética, dentre várias outras que podem acontecer. O diabetes afeta o coração de uma maneira dura, não é? É uma das principais causas de doenças cardiovasculares. O paciente diabético, ele tem de 3 a 4 vezes mais chance de desenvolver uma doença cardiovascular grave no transcurso da sua doença. Apresenta 3 a 4 vezes mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio.
Em torno de 30% a 40% de todos os stents implantados em pacientes são em pacientes diabéticos. Então, é uma questão muito grave. O indivíduo diabético, ele tem uma alta probabilidade de ter problemas graves e até mesmo morrer de problemas cardiovasculares associados ao diabetes. E aí vem a hipertensão arterial, que em torno de 60% a 70% dos pacientes diabéticos têm hipertensão arterial, os distúrbios do metabolismo lipídico, levando ao aumento do colesterol e aí favorecendo ainda mais a aterosclerose, a questão familiar, a doença renal e a dieta, que acaba contribuindo para a hiperglicemia e para o desenvolvimento da aterosclerose. Falando na doença renal, o paciente diabético tem 10 vezes mais chance de desenvolver uma doença renal grave, necessitando de diálise, se comparado com o indivíduo não diabético. Nos países desenvolvidos, em torno de 70% da insuficiência renal crônica com necessidade de diálise é associada ao diabetes. Esses níveis no Brasil não são tão elevados, porque aqui nós temos um outro problema cardiovascular muito sério que leva com muita frequência à insuficiência renal grave, que é a hipertensão arterial. No nosso país, a hipertensão arterial, ela suplanta o diabetes em termos de necessidade de diálise, né? Por isso que é muito importante todo indivíduo com pré-diabetes ou com diabetes fazer a sua avaliação anual e nesta pesquisar se está perdendo proteína na urina, que já é um sinal de uma lesão estrutural do rim, da estrutura renal chamada glomérulo, que é por onde filtra o sangue e as impurezas são eliminadas pelo rim. Então, o diabetes ele afeta particularmente essa estrutura, lesando-a permanentemente e podendo levar à insuficiência renal crônica. Isso tudo associado a diversas alterações metabólicas que acontecem no diabetes. Um outro grande problema, para nós finalizarmos por aqui, são as doenças arteriais periféricas, que ela raramente precisa de procedimentos, mas nós temos um grande problema e uma grande exceção que é o diabetes. A maioria das amputações no nosso país estão associadas ao diabetes. Quanto mais controlado é o diabetes, menor é a chance de desenvolver esses problemas crônicos associados à isquemia grave dos membros inferiores. O diabetes ele leva não somente à isquemia grave dos membros inferiores, mas essa reduzida perfusão associada às alterações bioquímicas que acontecem dificultam ainda mais o controle de infecções. E para piorar tudo, o que acontece? A polineuropatia associada ao diabetes tira a sensibilidade dos pés e as pessoas diabéticas acabam pisando, cortando, machucando o seu pé sem perceber, porque o sintoma da dor ele não vai estar presente por causa da neuropatia, e aí surgem as lesões do pé diabético, muito conhecido dos cardiologistas e dos cirurgiões vasculares. 1 em cada 3 diabéticos acima de 55 anos possui já doença arterial periférica associada ao diabetes e, muito provavelmente, uma aterosclerose. Felizmente, boa parte desses pacientes não vão precisar de intervenção devido à extensa circulação colateral que existe nos membros inferiores. Mas precisamos ter muito cuidado, porque nos pacientes com diabetes não controlado, este subgrupo está sob um risco muito maior de precisar de fazer amputações ou de um tratamento mais significativo através de cirurgias para resolver a isquemia
dos membros inferiores. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui mostrando, em termos de saúde pública, como que é importante e sério a questão do diabetes mellitus. Por isso que nós, médicos, ficamos muito preocupados e sempre estamos fazendo exames periodicamente para tentar identificar o mais precoce possível essas alterações, preferencialmente numa fase ainda antes do diagnóstico do diabetes. Este é o Conversa com o Doutor. Eu sou o Dr. Gilmar Reis e muito obrigado por nos acompanhar.